E aí galera, tranquilo? Esse é o terceiro vídeo e a gente vai falar aí de estrutura de repetição e modularização. Chama também sobre rotinas. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Estrutura de repetição é uma estrutura de desvio de fluxo de controle presente em linguagens de programação que realiza ou repete diferentes algoritmos, ações ou instruções, dependendo se uma condição é verdadeira ou falsa. Tá bom? Seria realmente viável caso tivéssemos que criar um programa que chamasse a função scanf 100 vezes. Imagina aí você fazendo seu código lá e você precisa de que o usuário escreva 500 entradas e aí você tem que escrever no seu códigozinho lá 500 vezes scanf. Ou senão você tendo que mostrar na tela mil coisas qualquer lá, 1000 strings, e você vai lá e printf para escrever a primeira, printf para escrever a segunda, printf para escrever a terceira, 1000 vezes isso. Não dá, né? Então vamos lá para a estrutura de repetição. Vou mostrar três tipos para vocês aqui, tá bom? O primeiro é o for. Essa daqui é a palavra-chave. E aí na assinatura dela a sintaxe é o seguinte: a gente vai ter aqui a inicialização do contador, ponto e vírgula, a condição, que vai ser a pergunta que a gente vai fazer. As estruturas de repetição funcionam basicamente assim. Elas vão ter uma pergunta, e se a pergunta for, vão fazer a pergunta, se a pergunta for verdadeira, se o resultado for sim, ela vai vir entrar aqui no corpo e vai fazer todas as instruções, certo? Terminando de fazer as instruções, ela volta para a pergunta. Se a pergunta for sim, ela vai refazer tudo até que a pergunta seja não, tá bom? Aí ele sai e continua o programa lá. Ponto e vírgula, incremento ou decremento do contador, certo? E aqui vão estar definidas as instruções. Vou dar um exemplo para vocês aqui no código. Pessoal, eu uso muito i, a gente usa muito i, tá? Para contador, i, j, k, mas eu vou escrever cont aqui para vocês verem que pode ser qualquer nome. Só vai contar, tá bom? Então vamos lá, for. Primeiro a gente inicializa o contador. Eu vou começar aqui do zero, ponto e vírgula, a pergunta. Então a pergunta no relação enquanto, tá gente? Então enquanto o contador for menor ou igual a 5, ponto e vírgula, e aqui a gente incrementa ou decrementa, no caso aqui eu estou incrementando. E epa, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou imprimir o conteúdo string e o conteúdo da variável count, no caso aqui 5 vezes, tá? A gente vai inicializar aqui do zero e a gente vai fazer isso enquanto a variável for menor ou igual a 5. Então, o que é que vai fazer aqui? Ele vai fazer essa pergunta, começando do zero, vai fazer essa pergunta. Se sim, ele vem aqui e faz isso. Chegou no final, ele incrementa, tá gente? O contador e volta para a pergunta. Chega no final, incrementa o contador, volta para a pergunta. Até que essa pergunta aqui seja falsa e ele saia do programa, tá bom? Então o que a gente espera aqui? É que ele faça isso. No caso, aqui faria 6, mas eu vou fazer 5 vezes, tá gente? Então ele vai do zero, aí vai fazer 0, imprimir isso daqui, 0, 1, 2, 3, 4, até que conte seja menor do que 5. Então se ele for chegar no 5, quando ele chegar no 5, quando o conte for 5, ele vai fazer essa pergunta aqui, e no caso vai ser falsa, tá gente? Porque não vai ser mais menor do que 5, vai ser 5. E 5 é igual a 5, e ele vai sair do programa, tá bom? Sair do laço, desculpa. Sair do for aqui.
Então o que a gente espera que saia na tela é uma contagem de 0 a 4 aí, certo? Salvei, compilei, rodei. Ó, ProDev 0, ProDev 1, 2, 3, 4. Vou até quebrar a linha aqui para ficar melhor. Eu vou começar agora do 1 e vou até o 5, tá? Aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Voltando aqui, a gente vai agora para o while. A sintaxe dele é essa daqui, ele só tem a condição, tá? Só tem a pergunta. Enquanto essa condição for verdadeira, ele faz as instruções. Quando for falso, ele sai do while. Vamos aqui um exemplo para vocês. Eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Só que com o while agora. Pessoal, o while é como se fosse um for sem essa inicialização e sem essa contagem aqui, tá? Sem um incremento ou decremento. Como se fosse só isso daqui. Então, o que a gente tem que fazer? Como a gente não tem essa estrutura aqui de inicialização e de contagem, a gente tem que fazer isso na mão, tá? Então, eu vou começar aqui do zero, fora. A gente tem que inicializar fora do while. E ele vai vir aqui e fazer isso enquanto o conte for menor do que 10, certo? Começando do zero enquanto for menor do que 10. Aí eu vou imprimir na tela. Isso daqui é a mesma coisa que eu fiz lá. Ai. Só que pera aí. Ó, gente, eu vou ter que como eu não tenho essa contagem aqui que eu tive no for, eu vou também fazer, como eu fiz isso aqui na mão, a inicialização, eu vou ter que fazer a contagem na mão, tá? Ou seja, eu vou imprimir na tela e vou fazer conte mais para adicionar 1, tá bom? Um incremento aí. Lembrando do incremento pós-fixado, lá eu já falei isso para vocês, tá? Então ele vai fazer isso daqui e depois vai incrementar 1. Isso é a mesma coisa disso, tá, gente? Só lembrando aí, mas eu já falei disso, certo? Então o que é que a gente espera aqui? Começando do zero, ele vai fazer isso enquanto o conte for menor do que 10. Então ele vai fazer isso até 9, né, pessoal? Vamos lá, ver se é isso mesmo. Ó, 0, 1, 9. Eu vou começar do 1 aqui agora e vou fazer isso enquanto for isso daqui for menor ou igual a 15. Então ele vai começando do 0, vai até enquanto o conte for menor ou igual a 15, certo? Então ele vai contar do 1 até o 15. F9. Olha aí, pessoal. Beleza? Vou logo comentar aqui para falar do próximo, que é o do while. A diferença principal do while é que, primeiro, que ele não faz pergunta primeiro, tá? Ele faz a instrução e depois pergunta, ou seja, ele vai fazer no mínimo uma instrução. Voltando aqui pro while, se ele entrar no while, perguntar isso aqui for falso, ele não faz nada, tá, pessoal? Volta pula aqui para continuação do programa. Ou seja, ele pode não fazer nada. E o do while vai fazer no mínimo uma vez a instrução, porque ele faz primeiro e no final ele pergunta, certo? O exemplo aqui no código, vou fazer a mesma coisa do while. E aqui a condição, vou fazer enquanto o conte for menor ou igual a 10. Ponto e vírgula. Aqui é o corpo. Da mesma forma do while, eu tenho que fazer a inicialização e a contagem na mão, pessoal, porque eu não tenho essa estrutura aqui do for, tá? Então vamos lá, conte, vou começar do 1. Opa, deixa eu pegar aqui.
Vou imprimir, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Só que com do while. Inicializei, entrou aqui e no final ele pergunta. Então vamos lá, rodar ele aqui. Olha aí, gente, 1 até o 10, tá? Beleza. Falar um pouquinho agora de modularização. A modularização é basicamente a gente usar as funções, o conceito de função lá, para estar separando o programa da gente em partes, tá, pessoal? Isso ajuda na legibilidade. Por exemplo, eu faço um programa, só que é outro cara, outro programador lá que vai corrigir o programa caso ele tenha algum defeito. Se ele pegar um programa todo feito aqui na main, sem nenhuma função além da main, pô, vai ser muito complicado do cara ler aí o programa para corrigir, tá bom? E com a modularização facilita aí. Ó, facilitar o desenvolvimento, leitura e entendimento dos algoritmos. Isso aqui é legibilidade, tá? Quebrar o programa em pequenas partes gerenciáveis. Essa é a função principal aí da modularização, quebrar o programa em partes. Potencializar a manutenção dos algoritmos, o que eu falei. Tá, isso daqui não é nem tão importante, tá? Um exemplo aqui para vocês. Eu vou criar uma função aqui, soma, que vai receber dois inteiros. Ele vai retornar um inteiro. Então, e o que ele vai fazer aqui é A mais B. Vai retornar a soma, certo? Poderia fazer isso daqui assim também, gente. Para vocês entenderem melhor. Eu vou criar uma variável aqui dentro. E vou atribuir a soma. A mais B. Deixa eu apagar aqui, tá, pessoal? Então, na minha main aqui, o que eu vou fazer? Resultado. O que eu vou fazer é simplesmente chamar a função soma. Resultado. 2 e 3. É chamar a função que ela vai me retornar um inteiro, tá? Que é a soma disso daqui, desses dois parâmetros que eu coloquei. Então, deixa eu só para mostrar para vocês aqui. A gente espera aqui que ele mostre 5 na tela, né, gente? Certo. Olha, resultado igual a 5. Então, ao invés de fazer isso daqui que está no corpo da função, na função main, eu faço isso fora e só chamo, tá? No caso, isso aqui é uma função com corpo muito pequeno, mas imagina aí que você tem uma função com 500 linhas de corpo. No caso, a sua main. Agora imagine isso aqui na main e você sendo o cara que vai corrigir um problema qualquer. Você tá olhando um bocado de código assim que não dá para entender nada. E dessa forma aqui, como ficaria mais fácil, né, gente? A gente viu aqui que o problema tá nesse resultado aqui. Então a gente sabe que o problema tá nessa função. A gente viria nela e corrigia somente ela. Isso que é modularizar, tá, pessoal? A gente separar o que a gente tá fazendo aqui na main em partes. Ou seja, criando funções e só chegando na main e chamando. Tá bom? Deixa eu falar pra vocês aqui de variáveis globais locais. Eu nem sei se eu falei disso, mas eu vou repetir aqui. Variável local, gente, elas só são vistas pela função que onde ela foi criada, tá bom? Então,
esse inteiro aqui, ele só é visto dentro dessa função soma. Ele vai fazer o corpo. A partir do momento que ele sair dessa função, acabou-se essa variável, tá bom? Ou seja, na função main, se eu fizesse aqui soma e atribuir 10 aqui, esperando que essa variável aqui mude com essa atribuição, ela não vai mudar, tá, gente? Porque a main não enxerga essa variável aqui, ela só enxerga as suas variáveis locais, certo? E o que é uma global? G de global. Ela é criada fora de qualquer função, tá bom? E aí ela pode ser vista por qualquer função. Ou seja, se eu chegar aqui e escrever G igual a 10, eu estou mudando o conteúdo dessa variável, tá? E se eu chegar aqui e botar G igual a 11, eu vou estar mudando também, tá, pessoal? Diferentemente dessa soma aqui, que eu não posso, que a função main não enxerga, porque ela não é global, ela é local de outra função. A gente pode ver a G aí de qualquer função, tá bom? Ou seja, local, ela só é vista localmente pela função, e a global ela pode ser vista por qualquer função. Beleza, gente? É isso. Até a próxima. Valeu.